Fala galera, professor Victor Testes na área, estamos aqui para o episódio 9 do 20 Atualizar. Já eu não vou conseguir fazer isso com os dedos, né? Porque estamos nos aproximando do episódio 10 e aí não vai mais ter como, né, meu povo? Inclusive isso significa que o projeto está prosperando. Vai chegar um dia que eu vou estar aqui e eu vou dizer, sei lá, galera, estamos aqui no episódio 137 do 20 Atualizar. Então, vida longa ao 20 Atualizar. Vamos seguir com muito mais episódio e muito mais informações para vocês, tá certo? Antes de mais nada também, o que eu sempre peço para você, você vai curtir, você vai compartilhar, você vai mandar para um colega, vai se inscrever no canal, vai deixar o teu comentário, mas vai fazer tudo aquilo que é necessário, tá certo? Para que esse projeto possa ter vida longa e a gente possa cada vez mais democratizar a informação. Esse é o 20 Atualizar, episódio 9, produção. Pode subir a vinheta. Episódio 9 começando, porém a informação é de um assunto que você já me viu falar aqui várias vezes. A gente vai falar sobre o que, professor? Mais uma vez, algumas atualizações sobre o conflito entre Rússia e Ucrânia. Com certeza está no top 1 de assuntos que eu mais falei no 20 Atualizar, esse conflito que ainda segue ocorrendo, e por conta disso eu sempre busco trazer informações para que você possa estar atualizado e saber qual é a informação nova que existe a respeito de Rússia e Ucrânia, né? E na última semana, o que ocorreu foi a destruição da Catedral de Odessa na Ucrânia. Vitor, mas por que essa catedral merece um destaque? Por que essa catedral, por que essa destruição vai ser um tópico do 20 Atualizar? Por que é necessário a gente falar sobre isso, né? Essa catedral, galera, ela representa um patrimônio histórico da humanidade, inclusive, né, isso é algo dito pela própria ONU, é algo que a Unesco, o órgão da ONU responsável, né, pelos patrimônios históricos, é algo que a ONU fala sobre a catedral. E essa catedral foi bombardeada, tá certo? Se você for atrás de imagem do antes e depois, você vai ver que acaba sendo uma situação que vai trazer uma grande perda para quem? Para os ucranianos, no que se refere à sua cultura, no que se refere ao seu passado. Catedral de Odessa que foi bombardeada pelos russos. Inclusive essa catedral que tem uma vida um tanto quanto difícil, se você for levar em consideração que não é a primeira vez que ela vai ser bombardeada e vai ser tomada, vai ser atacada. Se você voltar ali um pouco atrás, no tempo do nosso regime soviético, a Catedral de Odessa já tinha sofrido aí algumas consequências a respeito dos conflitos, né? E na última semana, essa mesma catedral voltou a ser atacada, foi destruída, tá certo? E é uma catedral que representa um patrimônio histórico para a humanidade. Outra informação importante ainda sobre essa lógica da catedral, tá, galera, que você precisa saber é que eu estou falando de uma catedral da Igreja Ortodoxa. Talvez você não saiba o que é a Igreja Ortodoxa, né? Mas não a Igreja Católica convencional. A gente tem algumas diferenças aí, tá certo? Mas a primeira coisa que você tem que saber, antes de mais nada, é a semelhança. O que é que une a Igreja Ortodoxa à Igreja Católica em si? Ambas acreditam em Jesus Cristo e acreditam na Bíblia, tá certo? Porém, existem algumas diferenças, algumas divergências, como por exemplo, a Igreja Ortodoxa, ela não está submissa à autoridade do Papa, ela não respeita o papado. Existem algumas diferenças também sobre liturgia. A liturgia da Igreja Ortodoxa é diferente, é uma liturgia mais longa, tá bom? Então, a Igreja Ortodoxa tem aí a Bíblia, tem Jesus Cristo, beleza? Mas tem algumas burocracias, por assim dizer, que a Igreja Ortodoxa não vai estar de acordo, não vai estar de comunhão aí com a Igreja Católica. Então essa catedral, Catedral de Odessa, que é um patrimônio histórico, tá certo? Declarado pela Unesco, não é uma catedral que caracteriza uma igreja católica, mas sim uma igreja ortodoxa, Igreja Ortodoxa Ucraniana, beleza? Vitor, e a Unesco, qual é a importância da Unesco dentro desse contexto, né? Galera, a Unesco é o órgão da ONU responsável, né, por declarar esses patrimônios históricos a partir do valor que eles representam para uma determinada sociedade. E a religião ortodoxa, a Igreja Ortodoxa, ela é muito forte na Ucrânia. Por isso mesmo que essa catedral tem um valor cultural, tem um valor histórico que representa muito para aquela população. E ela sendo atacada simboliza aí, tá certo, uma consequência muito
trágica no que se refere à confirmação de um passado histórico, à representatividade de um passado histórico, né, que infelizmente foi destruído pela segunda vez. A ONU, né, a partir da Unesco, ela faz esse serviço justamente para a gente lembrar, para que a gente não esqueça daqueles valores que representam determinada sociedade e até mesmo a própria humanidade, tá bom? Então a ONU, por meio da Unesco, aqui declara esse tipo de patrimônio. Cabe aqui também uma breve explicação sobre a ONU, certo? Visto que tanto Unesco como ONU são conteúdos que podem ser cobrados no teu vestibular, seja nas questões de marcar ou até mesmo no teu texto. Porque, por exemplo, pode ser que tu consiga utilizar a Unesco, que vai ser responsável pelos patrimônios históricos, na tua redação. A depender do tipo da redação, né, do título ali, do tema, você consegue utilizar a Unesco como um repertório para ser colocado na tua redação. Unesco, que é um órgão da ONU. Tá, Vitor, mas na verdade, o que é a ONU? Me explica um pouco mais sobre a ONU. ONU, galera, que pode ser um conteúdo cobrado em todo e qualquer vestibular, tá? Parei para rotar aqui, aí tu corta e a gente continua, tá? Vamos aqui a uma explicação sobre a ONU. A ONU, a Organização das Nações Unidas, ela vai surgir no pós-Segunda Guerra Mundial, sendo basicamente uma organização que vai suceder à Liga das Nações. Já tem uma outra organização, professor? Já. A Liga das Nações, que eu acabei de mencionar, é na verdade uma organização que vai surgir para evitar uma nova guerra mundial. Liga das Nações essa que surge depois da Primeira Guerra. Então ela surge com uma função: evitar a Segunda Guerra. Ela surge após a Primeira para evitar a Segunda. Mas essa Liga das Nações, ela fracassa, ocorre a Segunda Guerra Mundial. E quando ocorre a Segunda Guerra Mundial, quando acaba a Segunda Guerra Mundial, o que era Liga das Nações dá lugar ao que nós chamamos de ONU, Organização das Nações Unidas, que se perpetua até os dias de hoje, sendo a principal responsável por mediar os conflitos dentro da atualidade. ONU essa que muitas vezes, tá, galera, é uma organização tanto quanto ineficiente. De fato, ela conseguiu evitar uma terceira guerra mundial, mas tem uma porrada de conflito aí que a ONU tentou mediar, que a ONU inclusive declarou que não deveria ocorrer e que acabou ocorrendo. E saio de cabeça erguida. Fiz o que eu pude, não consegui. A exemplo da invasão dos Estados Unidos sobre solo iraquiano, que ocorreu no passado, no início dos anos 2000, tá certo? A ONU falou que essa invasão não deveria ocorrer, mas os Estados Unidos foram lá e invadiram, então ela falhou ali na missão dela, tá? Terceira Guerra Mundial, que ela quer evitar? Não teve, mas outros conflitos ao redor do mundo ainda seguem ocorrendo a respeito do próprio conflito entre Ucrânia e Rússia, que a própria ONU também falou que essa invasão russa sobre o território ucraniano era uma invasão ilegal. Tem duas possibilidades, consegui ou não? Eu não consegui. Professor, e por que os países desrespeitam a ONU? Aí você tem que lembrar de uma outra coisa. A ONU, galera, tem um órgão de segurança principal chamado de Conselho de Segurança. O Conselho de Segurança da ONU ele é basicamente formado por 5 países, tá certo? Permanentes e efetivos que estão nesse conselho. Quais são esses países? O próprio Estados Unidos, tá certo? França e Inglaterra, Rússia e China. Se você parar para pensar aqui, meu bebê, basicamente os países que estão no Conselho de Segurança são os países que estão envolvidos nos BO ao redor do mundo. Tudo que é guerra no mundo tem o quê? Tem os Estados Unidos. A guerra entre Rússia e Ucrânia tem o quê? Tem a Rússia. São os países que estão no Conselho de Segurança que deveriam deliberar sobre as questões de segurança mundial e evitar conflitos, mas são eles que, na verdade, se envolvem nessas guerras, beleza? Então, ONU, Conselho de Segurança, principal órgão no que se refere a essa segurança mundial do planeta Terra, é algo deliberado dentro da própria organização. E além do Conselho de Segurança, não custa nada você saber, nós também temos a Assembleia Geral, que já é um órgão um tanto quanto mais abrangente, tá, meu povo? A Assembleia Geral da ONU é o órgão que vai ter aí todos os países com direito de participação. Os 193 países membros da ONU são países que têm direito a participar, a se manifestar na Assembleia Geral, que ocorre anualmente. Já o Conselho de Segurança é um tanto quanto mais restrito, é um tanto quanto mais seleto. Então pega essas orientações aí pro teu vestibular e para tu também se atualizar. Patrimônio histórico aí para a Unesco que é um órgão da ONU responsável por esse setor específico, e ONU, que é a Organização das Nações Unidas, responsável por lidar e por mediar os conflitos nessa escala internacional,
mas infelizmente ela vem fracassando. E vamos para o assunto 2 do Vim Te Atualizar, esse que é um assunto bem sério a nível nacional. Nós vamos falar do caso Marielle. É muito improvável que você tenha passado os últimos anos e você nunca tenha escutado falar sobre isso, né? Marielle Franco, que foi assassinada, uma mulher que tinha uma veia política muito forte, que tinha uma representatividade muito forte, né? Que teve o seu assassinato até hoje, que não vai receber as devidas explicações. Mas na última semana nós tivemos alguns avanços por conta de uma delação premiada. Professor, o que é uma delação premiada? Delação premiada é basicamente o dedo duro, né? O cara ele vai delatar, ele vai dar informação às custas de algum benefício que ele possa vir a receber. Ele faz esse acordo com a justiça e foi justamente a delação premiada do Elcio de Queiroz aí a situação onde você teve avanços dentro do caso Marielle. Basicamente, o Elcio de Queiroz ele foi lá e ele disse que o ex-PM Rony Lessa foi o responsável por atirar e matar Marielle e o motorista dela, tá certo, galera? Então, o Elcio de Queiroz foi lá e deu essas informações, explicando basicamente quem foi o responsável direto pelo assassinato. Professor, e quem é o Elcio de Queiroz nesse rolê? O Elcio de Queiroz ele era o motorista do carro que estava sendo pilotado, né? Estava sendo aí guiado até o local onde eles encontraram a Marielle. Então ele estava dirigindo o carro e ao dirigir esse carro tinha o Rony Lessa que efetuou os disparos. Então, obviamente, ele é responsável, ele também é culpado, ele estava preso por isso e nessa situação ele resolveu fazer o quê? Resolveu fazer um acordo com a justiça. E dentro desse contexto, né, qual vai ser o acordo firmado, professor? Ele vai firmar um acordo onde ele vai evitar o júri popular, porque se fosse a júri popular, provavelmente, né, ele iria ser condenado a muitos e muitos anos. Então ele vai evitar o júri popular e ainda vai precisar cumprir mais 8 anos de prisão. Feito isso, basicamente é como se ele tivesse quitado a dívida dele com a sociedade e que quitar não tem de nada, porque o prejuízo que eles deram para a sociedade brasileira, no sentido de uma representatividade política que nós tínhamos daquela mulher, foi muito grande. E eles tiraram uma vida, né? Não tem como você quitar uma responsabilidade dessa que recai sobre você. Mas ele fez esse acordo, as negociações avançaram, as investigações avançaram e nós tivemos aí algumas informações novas sendo reveladas sobre o caso Marielle Franco. E ainda sobre o caso Marielle, tá, pessoal? A gente teve ali a situação do nosso ministro da Justiça, Flávio Dino, falando que é impossível, é inevitável você querer desassociar essas milícias do Rio de Janeiro com o caso, visto que você tem PMs, você tem pessoas da polícia envolvidas no caso. Se você tem uma pessoa da polícia responsável por esse assassinato, aí você se pergunta, quem foi que mandou matar a Marielle? Porque, de fato, o Elcio de Queiroz, o Rony Lessa, eles foram os executores. Mas eles estavam recebendo ordem de alguém. Quem que deu essa ordem? Quem está por trás? Com certeza uma pessoa influente, que tem influência nas milícias do Rio de Janeiro, que consegue influenciar policiais, tá certo? E com certeza alguma pessoa bem importante dentro do alto escalão. Quem mandou matar Marielle? Essa é a pergunta que ainda precisa ser resolvida. Apesar da gente ter aí alguns avanços na investigação, a gente não sabe ainda quem foi o responsável, o mandante desse crime. Tema 3 do Vim Te Atualizar de hoje, vamos falar sobre Copa do Mundo Feminina. No último Vim Te Atualizar eu também mencionei sobre Copa do Mundo, eu expliquei um pouco a respeito do fuso horário. Eu tô aqui só para te passar algumas atualizações de como o Brasil tá indo nessa competição. O Brasil estreou bem, estreou com vitória, mandou logo um 4-0 para cima do Panamá. Panamá, vem tranquilo, não se afoba, não se afoba. Afobado assim não, vem afobado assim não, vem tranquilo aí, mano, mas que isso? Aí, ó, veio nervoso, levou de 4-0 com 3 gols de quem? 3 gols de Ari Borges. A mulher se destacou muito aí, tá certo? Até o momento onde eu estou gravando hoje esse Vim Te Atualizar, nós ainda não tivemos o segundo jogo, mas vamos torcer que vai ser uma outra vitória da nossa seleção. Lembrando que os jogos da seleção brasileira na Copa do Mundo Feminina são jogos que estão ocorrendo no período da manhã ou até mesmo no período da madrugada por uma condição de fuso horário diferente que eu expliquei no vídeo passado. Não vou me estender muito nessa explicação agora, mas acompanhe o futebol feminino, dê audiência para as meninas, tá certo? Porque elas merecem, elas estão fazendo bonito. Ai, Vitor, mas eu não gosto muito de futebol feminino, as mulheres, elas não têm um nível técnico muito... Cara, dá um tempo.
Dá um tempo. Olha só, eu sou torcedor do Fortaleza. Eu passei 8 anos vendo o meu time Fortaleza na Série C. Na Série C. Aí eu vou querer reclamar de nível técnico das meninas jogando bola? Eu vou querer falar que essas moças não têm nível técnico jogando bola no gramado impecável do outro lado do mundo, com toda a infraestrutura do mundo? E eu vou falar, eu não vou assistir por causa de nível técnico. Aí eu tava assistindo o jogo da Série C durante 8 anos, aí tu tá aí torcendo pelo teu time que tá jogando na Série B, em campo de terra, e tu vai dizer que não quer assistir futebol feminino por conta de nível técnico. Pelo amor de Deus, né? Eu gostaria de dizer pra você uma coisa. Aí dentro. Ainda dentro do assunto de futebol, mas já entrando no nosso assunto 4 do Vim Te Atualizar, tá certo? A gente vai falar sobre o quê? Sobre apostas esportivas. Nos últimos anos, né, galera? Você tem um bocado de bet. É bet pra lá, é bet pra cá, é bet de não sei o quê. Vitor, que diabo de tanto que são essas bets? Essas bets, basicamente, né, pessoal, são as casas de aposta, né? Onde você consegue apostar se o seu time vai ganhar, se vai perder, quem vai fazer o gol, se vai ser expulso, se não vai ser expulso, o pipipi, o popopó. Enfim, você consegue fazer apostas. As bets são casas de apostas. E a gente tem uma medida nova aí para casas de apostas que provavelmente não vai deixar você, apostador, satisfeito. Meu Deus, tô arrotando direto, que diabo é isso? Você, apostador, agora vai passar por um processo de taxação. Não necessariamente você, apostador, mas as casas de aposta. Mas com certeza deve resvalar alguma coisa em você que faz aposta. Como assim, professor? Me explica isso. A verdade é que o governo brasileiro observou que as casas de aposta estavam movimentando um grande capital aqui no Brasil, estava tendo um grande público, muitos adeptos, mas elas não geravam receita para o Estado brasileiro. Elas não davam receita para o Estado. Ou seja, você tinha um mercado movimentando muita grana e nenhuma fatiazinha do bolo estava indo para o Estado brasileiro. O que foi que eles resolveram fazer? Vamos cobrar imposto em cima das apostas esportivas. E agora, tudo que for ali de receita bruta das casas de aposta, elas vão precisar pagar uma porcentagem em torno de 18% para o Estado brasileiro, com aquela suposta desculpa que você já sabe que o Estado dá, né? Ai, vamos colocar o dinheiro arrecadado para investir em moradia, para investir na periferia, para investir no esporte, na adolescência, né? Esse discurso, que inclusive é muito válido desde que ele seja colocado em prática, mas a gente sabe que muito do imposto arrecadado, ele não vai ser transferido necessariamente com essas melhorias, esses benefícios sociais. Muito vai para onde, ó? Bolso de político, vocês sabem muito bem, né? Mas o fato é que agora as apostas esportivas vão estar sendo taxadas. Você, apostador, fique de olho que com certeza vai ter algumas mudanças aí na hora de você fazer os seus lances. E para finalizar, assunto 5 do Vim Te Atualizar de hoje, nós vamos trazer mais algumas declarações do presidente Lula. Vez ou outra eu também trago aqui algumas informações sobre declarações, medidas do presidente, né? Nós já falamos, por exemplo, sobre Plano Safra, sobre os primeiros 6 meses de governo. Falamos também nos últimos Vim Te Atualizar aí sobre a declaração que ele deu a respeito, né, dos africanos e a gratidão que ele teria por conta da escravidão, declaração bem equivocada, né? E a gente tem agora uma outra declaração do presidente Lula se colocando firmemente contra os clubes de tiro, inclusive falando que os clubes particulares de tiro deveriam fechar. Clube de tiro deveria, aí no caso, ser algo promovido pelas organizações policiais e apenas, tá bom? Ele mostra aí mais uma vez que ele vai completamente na contramão daquilo que era promovido pelo governo Bolsonaro, né? O governo Bolsonaro nunca escondeu que era um governo armamentista, liberou aí uma série de decretos para armas e o presidente Lula vem querer bater de frente com isso. Ele disse que o clube de tiro não é um local para o cidadão estar frequentando, para que ele vai querer atirar, para que ele vai querer aprender a atirar, para que ele vai ter arma para colecionar. Então ele está querendo restringir cada vez mais essa questão do armamento e, consequentemente, ele falou que também tem o interesse aí de proibir os clubes de tiro particulares, alegando que isso não seria algo relevante para a população brasileira, dizendo que ela deveria, inclusive, entrar numa era da educação, dos livros e não das armas, tá certo? Obviamente que essa situação faz com que ele compre uma briga muito grande com uma ala da sociedade que provavelmente já não simpatizava muito, porque geralmente os atiradores, essas pessoas poderiam estar mais de acordo com as políticas do Bolsonaro, já que favorecia ele, né? Então quando ele vem aí
com essas medidas, quando o presidente Lula vem com essas novas orientações, essas novas ideias a respeito dos clubes de tiro, dos atiradores e do armamento civil de um modo geral, ele compra uma briga, tá certo? Ele cai aí perdendo um pouco da simpatia que talvez ele já nem tivesse desse público em específico, beleza, pessoal? Povo, é isso, esse foi o Vim Te Atualizar, episódio 9, tá bom? Com muita informação, falamos sobre ONU, falamos sobre caso Marielle, falamos sobre presidente Lula, falamos sobre futebol, casas de apostas, seleção feminina e tudo mais. Com certeza você sai daqui informado e pode também ficar ciente que alguma coisa no teu vestibular você vai gabaritar com essas informações de hoje, beleza? É isso, um beijo, um abraço, te vejo no episódio 10 do Vim Te Atualizar e não se esqueça, a firma não para.